Anvisa aprovou um novo medicamento que retarda a progressão do Alzheimer em estágios iniciais. O remédio traz esperança para quem convive de perto com a doença. Com o tempo, as memórias da dona Mária têm ficado cada vez mais comprometidas. A idosa tem quase 72 anos e foi diagnosticada com Alzheimer, um tipo específico de demência que afeta entre 60% e 80% dos idosos e que provoca a perda progressiva das lembranças. A idosa teve os primeiros sintomas da doença em 2018. No começo da doença, a gente não percebia, mas aí teve um dia que ela ligou para o bombeiro e disse que tinha um cachorro em cima da casa. Mas isso eu nem ia ficar sabendo se não fosse meu primo, que era bombeiro, que atendeu, reconheceu a voz dela e depois ele me contou essa história. Ele que começou, né? Ela inventava uma história aqui, igual do cachorro, ela inventava que tinha um homem no quintal, ela inventava para os vizinhos que ela tinha um filho, que o filho sumiu. Era uma coisa que ela nunca teve filhos. Ela esquecia também de fazer as coisas básicas, igual tomar banho, essas coisas. Você chegava lá na casa dela, ela não tinha tomado banho, ela não tinha comido, não tinha feito nada. O Alzheimer, ele é uma doença muito triste, né? Tanto para o portador quanto para a família, né? Então é desafiador, principalmente para a família e para o cuidador, porque a família, o cuidador, ele não tem aquele preparo. Ela precisa dos cuidados, então volta a ser como uma criança, como o bebê, precisa de todos os cuidados diários. O Alzheimer não tem cura, mas casas de grande permanência, como essa em Ribeirão Preto, recebem esses pacientes e realizam um trabalho de prevenção da doença. Em alguns casos, a ideia é tratar para que a perda de memória não evolua. Nós temos uma equipe multidisciplinar que é composta por médico, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Então, esses profissionais realizam um plano individual de atendimento e a gente vai pensar na melhor forma de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa idosa com Alzheimer ou a demência. Surge uma nova esperança para tratar o Alzheimer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou um novo medicamento que pode ajudar pacientes que têm a doença. O Donanemab é o primeiro e único medicamento no Brasil aprovado pela Anvisa para atuar diretamente sobre as placas beta-amiloides, que são depósitos anormais de proteínas que se acumulam no cérebro de pessoas com Alzheimer e que podem causar danos e morte das células do cérebro, e isso pode provocar a perda de memória, dificuldade de raciocínio, problemas de linguagem e dificuldade para realizar tarefas do dia a dia. Ele é um medicamento injetável, então tem que ser feito num ambiente especializado, vão ser doses mensais, aí tem que ter acompanhamento de equipe especializada, tem que fazer exames periódicos de ressonância, porque ele pode dar efeitos colaterais, como inchaço no cérebro, sangramento em alguns tipos de pessoas que são mais sensíveis ao remédio. Ainda não há previsão para a comercialização do medicamento no país. A próxima etapa é a aprovação do preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que pode levar até 90 dias desde o início da aprovação. Nos Estados Unidos, a referência de preço do mesmo medicamento custa aproximadamente R$ 172 mil por ano. Esse medicamento é um marco, ele é algo totalmente novo, não existia nada, então ele vem numa fase inicial, então é importante informar que não dá para ser usado para qualquer pessoa com Alzheimer. Ele também não é medicamento preventivo, não dá para usar para quem tem risco, mas não tem a doença. E o que já existe? Existem medicamentos que estão disponíveis inclusive no SUS gratuitamente, que eles atuam numa fase mais moderada, avançada da doença, que é justamente para aumentar o funcionamento dos neurônios. Para quem lidou de perto com Alzheimer, qualquer novidade para melhorar a qualidade de vida é bem-vinda. Eu acredito que o medicamento vai trazer uma esperança, vai trazer uma qualidade de vida para a pessoa idosa, né? Um envelhecimento mais saudável, né? Que vai estar prolongando ali a vida dele com um pouquinho mais de qualidade, com mais consciência. O uso desse novo medicamento num perfil bem estudado, uma pessoa que tem indicação, é um algo a mais de uma doença que está aumentando cada vez mais e, se usado corretamente na fase inicial, o que a gente espera é que a pessoa viva mais tempo com a doença, mas uma fase mais leve e que surjam novos medicamentos dessa linha que possam
situação estabilizar ainda mais. Esse remédio ainda não é a cura do Alzheimer, é bom deixar isso bem claro, mas para uma doença que há mais de 20 anos a gente não via nenhum novo tratamento, é uma esperança nova. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Sem dúvida, né? Esperança e avanço na medicina. A gente segue falando sobre isso agora com o médico Gabriel Rosa Vilela, médico neurologista que nos atende no nosso canal digital da Clube. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite, muito bem-vindo aqui. Nós vimos então na reportagem que esse medicamento traz uma esperança para tratar a doença e principalmente no estágio inicial, que é muito importante, né, doutor Gabriel? Bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, André, boa tarde a todos os computadores. Sim, esse medicamento ele é importante porque ele atua diretamente em uma das causas da doença de Alzheimer, removendo as placas amiloide, como bem dito na reportagem, e ele é indicado para pacientes em estágio inicial. E é importante frisar novamente que esse medicamento não é uma cura, mas é mais uma estratégia no combate de uma situação tão devastadora para as famílias que é a doença de Alzheimer. Doutor, agora que então esse medicamento foi aprovado pela Anvisa, quais são os próximos passos até para que de fato o pessoal encontre esse medicamento disponibilizado nas farmácias, na rede pública de saúde também? Então, nós temos 2 pontos importantes agora. Um dos pontos é a passagem pela Câmara de Regulação de Preços de Medicações, que tem um prazo geralmente de 90 dias para soltar um parecer, e a própria farmacêutica em relação a negociações que vão acontecer com o governo e com os planos de saúde para avaliar como vai ser a entrada dessa medicação e a comercialização dessa medicação no nosso país. Nós também vimos aí uma referência de preço desse medicamento nos Estados Unidos, onde ele custa, vamos converter para reais, né, R$172 mil por ano. A gente está falando então de um medicamento que ele pode chegar aqui no Brasil sendo caracterizado como medicamento de alto custo. Infelizmente, pelo histórico que conhecemos dessas medicações para a doença de Alzheimer e o valor praticado nos Estados Unidos, como você bem disse, é muito provável que essa medicação tenha um alto custo no Brasil. Mas existe a esperança de que com a negociação com a Anvisa, exista algum tipo de forma de reduzir esse valor. Isso aconteceu em outros países, como no México. Então, através de subsídios, parcerias público-privados ou até de programas de acesso expandido aos pacientes. A gente está falando de um medicamento que talvez seja disponibilizado também no Sistema Único de Saúde. Essa é a esperança, doutor? Porque a gente imagina que grande parte das pessoas que convivem hoje com idosos com Alzheimer, elas não vão ter condição de acessar esse medicamento. Sim, a incorporação no SUS é algo possível, mas ela vai depender de uma segunda avaliação da Conitec, que é uma comissão que avalia a incorporação de tecnologias no SUS. Ela vai avaliar, além da questão da efetividade da medicação, o custo dessa medicação e o impacto orçamentário que essa medicação vai ter, já que o Alzheimer é uma doença muito prevalente. O que a gente pode ter de esperança, que eu posso ressaltar, é que as associações de pacientes com Alzheimer e também os próprios acompanhantes podem gerar um tipo de mobilização para facilitar essa incorporação pelo SUS. Doutor Gabriel Rosa Vilela, médico neurologista, agradeço muito a disponibilidade do senhor aqui com o Jornal da Clube. Um grande abraço, doutor, e até a próxima oportunidade, viu? Um abraço. Até mais.